Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade agora ao nosso conteúdo. Nós terminamos o volume 1 e agora vamos começar o volume 2, o conteúdo do segundo bimestre, com a parte de citoplasma, certo? Na região entre a membrana plasmática e o núcleo, chamada citoplasma, há um material gelatinoso, o citosol, que pode ser chamado também de hialoplasma ou matriz do citoplasma, formado por íons e moléculas orgânicas dissolvidas em água. Nesse material ocorrem diversas reações químicas do metabolismo. Há também várias organelas responsáveis pelas atividades da célula, como a gente pode observar aqui nesse esquema. No citoplasma da célula procariótica, há basicamente um material genético, por exemplo, DNA, e ribossomos. Nas células eucarióticas, encontramos, além de ribossomos, várias organelas envolvidas por membranas, semelhantes à membrana plasmática, como o retículo endoplasmático, os lisossomos, complexo golgiense e outras estruturas também que não aparecem nas células procarióticas. Cada uma dessas organelas funciona como um compartimento especializado para determinada função, como a síntese ou destruição, reciclagem de estruturas, liberação de energia e etc. Agora nós vamos estudar, em primeiro lugar, as organelas não membranosas. O citosol das células eucarióticas é formado por um conjunto de fibras de proteína que dão suporte e mantêm a forma da célula, além de colaborarem nos seus movimentos e no transporte de substâncias. Esse conjunto de fibras é chamado citoesqueleto e funciona tanto como uma espécie de esqueleto como de músculo da célula. As células procariotas não possuem citoesqueleto e especula-se que as primeiras células eucariotas, a exemplo de protozoários como a ameba, capturavam e ingeriam outras células. Nesse caso, o citoesqueleto facilitaria a movimentação dessas células. Essa movimentação das células eucarióticas é determinada pelos componentes do citoesqueleto, sendo a ciclose e os movimentos ameboides os dois principais tipos de movimentos que ocorrem no interior das células. A ciclose é um movimento que vai dar dinâmica à célula, alterando a posição de organelas e a distribuição de moléculas do citosol. Ocorre principalmente em células vegetais, ocasionando o movimento de organelas como os cloroplastos e solutos, acelerando sua distribuição. Os movimentos ameboides têm esse nome por ser um modo de locomoção típico de protozoários unicelulares, por exemplo, as amebas. Esse tipo de movimento é realizado por várias células eucarióticas animais. A movimentação da célula é resultado da montagem e da remontagem da rede de actina, que é uma proteína que existe sobre a membrana plasmática. Essas projeções de membrana, que acabam se formando enquanto a célula está se movimentando, ela lembra projeções que nós chamamos de pseudópodes ou falsos pés. As fibras são visíveis apenas ao microscópio eletrônico. Com esse aparelho e outras técnicas, podemos identificar 3 tipos de fibras: os microfilamentos, os microtúbulos e os filamentos intermediários. Os microfilamentos, eles medem entre 3 nanômetros e 6 nanômetros de diâmetro. Os microfilamentos são formados por 2 fios torcidos em hélice. Cada fio é formado pela união de várias moléculas da proteína actina. Os microfilamentos ajudam a manter a forma da célula, ligando-se
a proteínas da face interna da membrana plasmática. Dão sustentação também às microvilosidades. Lembram? Vimos isso na aula anterior, que são dobras que aumentam a área de certas células. Além disso, atuam em certos movimentos da célula, graças à sua capacidade de contração. Com outras proteínas, participam da contração das células musculares, da ciclose, que é a corrente de citoplasma ao redor do vacúolo da célula vegetal e que ajuda a distribuir substâncias pela célula, da emissão de pseudópodes, presentes na fagocitose e no deslocamento da ameba e de leucócitos, e do estrangulamento do citoplasma da célula animal no fim da divisão celular. A divisão celular é um item que nós vamos estudar posteriormente. Microtúbulos. Com 20 a 25 nanômetros de diâmetro, esses microtúbulos são mais espessos e longos que os microfilamentos, formando tubos ocos com a parede constituída pela reunião de proteínas chamadas tubulina. Essas proteínas podem ser adicionadas ou retiradas do microtúbulo, alterando o seu comprimento. Os microtúbulos servem de ponto de apoio e trilhos para o transporte de organelas de uma parte para outra da célula. Esse transporte é feito por proteínas especiais, as cinesinas, com consumo de energia. Eles também atuam nos movimentos dos cromossomos durante a divisão celular e na formação dos centríolos, cílios e flagelos. Os filamentos intermediários, com 10 nanômetros de diâmetro, são como cordas feitas com vários fios de proteínas, aumentando a resistência da célula a tensões. Estão presentes nos desmossomos, além de ajudarem na sustentação do núcleo e de outras organelas. Os centríolos são pequenos cilindros presentes em muitas células eucariotas, com exceção de alguns organismos unicelulares, dos fungos e da maioria das plantas, em uma região do citoplasma próximo ao núcleo, o centro celular ou centrosomo. Eles são encontrados geralmente aos pares, formando um ângulo reto entre si, e cada cilindro é formado por 9 grupos de 3 microtúbulos. Vocês podem observar na imagem essa formação. Os centríolos podem se autoduplicar, ou seja, podem orientar a formação de novos centríolos a partir de microtúbulos do citoplasma. Eles colaboram na formação dos cílios e flagelos. O centrosomo atua na organização do fuso mitótico das células animais. Esse fuso, também chamado fuso acromático, é um conjunto de fios que atua nos movimentos dos cromossomos durante a divisão celular das células animais. Quando a divisão da célula animal começa, observa-se a presença de 4 centríolos envolvidos por um conjunto de microtúbulos, que nós chamamos de áster. À medida que a divisão continua, cada par de centríolos se afasta, migrando para os polos da célula. O fuso mitótico é formado por microtúbulos, que começam a se organizar a partir do centro celular. Durante a divisão celular, os cromossomos ficam presos ao fuso e a sua movimentação é provocada por alongamentos e encurtamentos dos fios do fuso, que envolvem o acréscimo ou a remoção de novas unidades de proteínas formadoras de microtúbulos. Nas células vegetais que não possuem centríolos, as fibras do fuso partem de regiões onde há maior concentração de microtúbulos, chamadas de centros de organização de microtúbulos. O centrosomo é um tipo de centro organizador, só que com centríolos. Por isso, os centríolos não são essenciais para a formação do fuso
embora em sua ausência ocorram mais erros na divisão das células animais. A gente observa isso tudo que eu comentei na página 9 do LIP. Tem um esqueminha onde vocês conseguem ver isso de uma forma mais clara. Nos eucariontes, os cílios e flagelos são encontrados em algumas algas, certos protozoários e determinadas células animais, como os espermatozoides. Tais estruturas realizam movimentos capazes de provocar correntes no ambiente líquido onde estão mergulhadas as células. As correntes podem ser usadas para locomoção e captura de alimentos. No caso das vias respiratórias humanas, elas atuam na expulsão de partículas estranhas ao corpo. Observando os cílios e flagelos ao microscópio eletrônico, vemos que eles têm a mesma estrutura. A única diferença é que os cílios são curtos e numerosos, enquanto os flagelos se apresentam longos e em pequeno número. Ambos são formados por microtúbulos envolvidos por uma projeção da membrana plasmática. A arrumação é característica. Há sempre 9 pares de microtúbulos periféricos e um par central. A gente consegue observar o esqueminha disso, né, na página 10 do LIP de vocês. O movimento dos cílios ocorre por deslizamento de um microtúbulo sobre outro, realizado à custa de energia pela proteína dineína, que se liga ao microtúbulo e, ao mudar de forma, puxa os microtúbulos vizinhos. A base dos cílios e dos flagelos contém uma estrutura muito semelhante ao centríolo, o corpo basal, também chamado de corpúsculo basal ou cinetossoma. Em algumas células, observou-se que essa estrutura pode executar a função dos centríolos, formando o fuso acromático. Ela orienta a arrumação dos microtúbulos de modo a originar o cílio ou o flagelo. Agora vamos falar sobre os ribossomos. Eles estão presentes em todos os seres vivos, né? São grãos formados por RNA e proteínas, visíveis apenas ao microscópio eletrônico. Os ribossomos dos procariontes e os encontrados nas mitocôndrias são menores que os presentes no citossol dos eucariontes. É nos ribossomos que ocorre a síntese de proteínas por meio da união entre aminoácidos. Esse mecanismo é controlado pelo RNA, produzido no núcleo da célula sob o comando do DNA. Alguns ribossomos estão livres no citoplasma, enquanto outros fazem parte do retículo endoplasmático rugoso. Os primeiros sintetizam proteínas que serão usadas no citosol. Os segundos, proteínas que serão lançadas no próprio retículo. Depois, elas poderão ser usadas em outro compartimento da célula ou enviadas para fora, como veremos mais adiante em outras situações. Bem, com os ribossomos, nós terminamos as organelas não membranosas presentes nas células. Na próxima videoaula, nós vamos estudar as organelas membranosas. Ok, pessoal? Não esqueçam de dar uma olhadinha no roteiro de estudos, que tem uma lição para vocês ali, ok? Qualquer dúvida, me procurem no Skype, não esqueçam disso, certo? Tchau, até mais!